Parte 2 Seu cérebro e a meditação. Capítulo 06. 3 cérebros, o pensar, fazer e ser. De modo geral, é apropriado comparar o cérebro de uma pessoa a um computador, e é verdade que seu cérebro já possui todo o hardware e o software de que você necessitará para mudar seu eu e sua vida. Mas você sabe qual é a melhor maneira de usar esse hardware para instalar novos softwares? Imagine 2 computadores com hardware e software idênticos, um nas mãos de um técnico novato e o outro utilizado por um operador de computadores experiente. O iniciante tem pouco conhecimento sobre os tipos de coisa que um computador pode fazer, que dirá como fazê-las. Colocado de forma simples, a intenção por trás da parte 2 é fornecer informações pertinentes sobre o cérebro, de modo que, quando você, na condição de operador, começar a utilizar o processo meditativo para mudar sua vida, saiba o que é preciso acontecer em seu cérebro e em suas meditações, e por quê. Mudança acarreta novos modos de pensar, fazer e ser. Se você sabe dirigir um carro, provavelmente já experimentou o exemplo mais elementar de pensar, fazer e ser. De início você tinha de pensar em cada ação que executava e em todas as regras de trânsito. Mais adiante, você ficou relativamente proficiente na direção, contanto que prestasse atenção consciente no que estava fazendo. Por fim, virou um motorista. Sua mente consciente foi para o banco do passageiro e desde então sua mente subconsciente provavelmente ocupa o assento do motorista na maior parte do tempo, e dirigir se tornou automático e uma segunda natureza. Muito do que você aprende é mediante essa progressão de pensar, fazer e ser, e as 3 áreas do cérebro facilitam esse modo de aprendizado. No entanto, sabia que é possível ir diretamente do pensar para o ser e que é provável que você já tenha tido essa experiência em sua vida. Com a meditação do cerne deste livro, e este capítulo fornecerá um prelúdio, você pode ir do pensar na pessoa ideal que quer se tornar diretamente para ser essa nova pessoa. Essa é a chave da criação quântica. A mudança começa toda com o pensar, e podemos formar imediatamente novas conexões e circuitos neurológicos que refletem nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais estimulado do que aprender, assimilar conhecimento e experiências. Esses são os afrodisíacos do cérebro, ele o afaga a cada sinal que recebe dos 5 sentidos. A cada segundo, processa bilhões de bytes de dados, analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e armazena informações que consegue recuperar para nós ou quando necessário. O cérebro humano é verdadeiramente o supercomputador definitivo deste planeta. Como há de recordar, a base para o entendimento de como você pode efetivamente mudar sua mente é o conceito de hardwiring, de como os neurônios se envolvem em relacionamentos habituais de longo prazo. Já comentei sobre o aprendizado hebbiano, que decreta as células nervosas que disparam juntas, permanecem conectadas. Os neurocientistas acreditavam que, após a infância, a estrutura cerebral era relativamente imutável. No entanto, novas descobertas revelam que vários aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem mudar estrutural e funcionalmente, incluindo o aprendizado, a memória e a recuperação de uma lesão cerebral ao longo da idade adulta. Mas o oposto também é verdadeiro, células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam. Se você não usa, você perde. Você pode até enfocar o pensamento consciente para desconectar ou desligar conexões indesejadas. Assim, é possível soltar-se de alguns trecos a que você esteve preso e que influenciam seu modo de pensar, agir ou sentir. O cérebro reconectado não vai mais disparar de acordo com a circuitaria do passado.
A dádiva da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconectar e criar novos circuitos em qualquer idade como resultado do input do ambiente de nossas intenções conscientes, é que podemos gerar um novo nível mental. Há uma espécie de foro antigo, que vem ao novo neurológico, processo que os neurocientistas denominam de aparar e brotar. É o que chamo de desaprender e aprender, que cria a oportunidade para ascendermos acima de nossas atuais limitações e sermos maiores do que nosso condicionamento ou circunstâncias. Ao criar um novo hábito de sermos nós mesmos, estamos essencialmente assumindo o controle consciente do que se tornou um processo inconsciente de ser, em vez de a mente trabalhar rumo a um objetivo, e não serei uma pessoa furiosa, e o corpo rumo a outro, vamos continuar furiosos e permanecer banhados nas substâncias químicas familiares. Queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para fazer isso, devemos criar um novo modo de pensar, fazer e ser. Dado que para mudar nossas vidas temos primeiro que mudar nossos pensamentos e sentimentos, depois fazer alguma coisa, mudar nossas ações ou comportamentos, para ter uma nova experiência, que por sua vez produz um novo sentimento, e então memorizar o sentimento até migrarmos para um novo estado de ser, onde mente e corpo são unos. Pelo menos temos algumas coisas que nos ajudam. Além de o cérebro ser neuroplástico, poderíamos dizer que temos mais de um cérebro com que trabalhar. Na verdade, temos 3 cérebros. Para os nossos propósitos, este capítulo limitará o foco às funções dos 3 cérebros relacionadas especificamente a quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Como uma nota pessoal, constato que estudar o que o cérebro e os outros componentes do sistema nervoso fazem por nós é uma exploração interminavelmente fascinante. Meu primeiro livro, Evolve Your Brain, cobriu esse tópico com mais detalhes do que o necessário a nossos propósitos. Aqui, existem fontes adicionais de estudo em meu site www.joedispenza.com e com certeza várias outras excelentes publicações e sites estão disponíveis àqueles que desejam aprender mais sobre o cérebro, a mente e o corpo. Os 3 cérebros. Veja a imagem na tela. Figura 6a. O primeiro cérebro, o neocórtex ou cérebro pensante, em branco. O segundo cérebro é o cérebro límbico ou emocional, responsável por criar, manter e organizar substâncias químicas no corpo, em cinza. O terceiro cérebro, o cerebelo, acomoda a mente subconsciente em cinza escuro. Do pensar ao fazer, o neocórtex processa conhecimentos, depois nos incita a viver o que aprendemos. Nosso cérebro pensante é o neocórtex, a cobertura exterior do cérebro, semelhante a uma noz. Hardware neurológico mais avançado e recente da humanidade, o neocórtex acomoda a mente consciente, nossa identidade e outras funções cerebrais elevadas. O lobo frontal, discutido em capítulos anteriores, é uma das 4 partes do neocórtex. Essencialmente, o neocórtex é o arquiteto ou designer do cérebro. Permite que você aprenda, lembre, raciocine, analise, planeje, crie. Especule possibilidades, invente e se comunique. Como é a área onde se registram dados sensoriais, tais como o que se vê e ouve, o neocórtex conecta a realidade externa. No geral, o neocórtex processa conhecimento e experiências. Primeiro, você coleta conhecimento na forma de fatos ou informações semânticas, conceitos ou ideias filosóficos ou teóricos que você aprende intelectualmente, incitando o neocórtex a adicionar novas conexões e circuitos sinápticos. Segundo, quando decide personalizar ou aplicar o conhecimento que adquiriu e demonstrar o que aprendeu, você invariavelmente cria uma nova experiência. Isso provoca a formação de padrões de neurônios,
chamados de redes neurais no neocórtex. Essas redes reforçam os circuitos do que você aprendeu intelectualmente. Se o neocórtex tivesse um lema, poderia ser: no conhecimento é para mente. Colocado de maneira simples, o conhecimento é o precursor da experiência. Seu neocórtex é responsável por processar ideias que você ainda não experimentou, que existem como um potencial para você adotar em algum momento futuro. À medida que cogita novos pensamentos, você começa a pensar em modificar seu comportamento de modo que possa fazer algo diferente quando a oportunidade chegar, para obter um novo resultado. Quando você altera suas ações rotineiras e comportamentos típicos, algo diferente do normal deve acontecer, o que produzirá um novo evento para você experimentar. De novos eventos a novas emoções, o cérebro límbico produz substâncias para ajudar a lembrar das experiências. O cérebro límbico, também conhecido por cérebro mamífero, localizado sob o neocórtex, é a área mais desenvolvida e especializada do cérebro em mamíferos não humanos, golfinhos e primatas superiores. Pense no cérebro límbico como o cérebro químico ou o cérebro emocional. Quando você está no meio da nova experiência e seus sentidos enviam um fluxo rápido de informações correspondentes do mundo externo para o neocórtex, as redes neurais do neocórtex organizam-se para refletir o evento. Com isso, a experiência enriquece o cérebro ainda mais do que o novo conhecimento. No momento em que essas redes de neurônios disparam com um padrão específico da nova experiência, o cérebro emocional produz e libera substâncias químicas na forma de peptídeos. Esse coquetel químico tem uma assinatura específica que reflete as emoções que você está tendo no momento. Como você sabe, emoções são o produto final das experiências. Uma nova experiência cria uma nova emoção, que sinaliza novos genes de novas formas. Com isso, as emoções sinalizam o corpo a registrar o evento quimicamente, e você começa a incorporar o que está aprendendo. No processo, o cérebro límbico ajuda na formação de memórias de longo prazo. Você consegue lembrar melhor de qualquer experiência, porque consegue recordar como se sentiu emocionalmente enquanto o evento estava ocorrendo. O neocórtex e o cérebro límbico juntos nos permitem formar memórias declarativas, significando que podemos declarar o que aprendemos ou experimentamos. 22 Veja a figura 6b1 para mais informações sobre memórias declarativas e não declarativas. Você pode ver então como somos marcados emocionalmente por experiências extremamente carregadas. Todas as pessoas casadas conseguem contar onde estavam e o que faziam quando foram pedidas em casamento. Talvez estivessem saboreando uma ótima refeição na área ao ar livre de seu restaurante favorito, sentindo a brisa refrescante de um entardecer de verão e desfrutando o pôr do sol embaladas pelo som de cordas de uma peça de Mozart tocando suavemente ao fundo, quando o acompanhante do jantar ajoelhou-se e ofereceu a caixinha preta. A combinação de tudo o que estavam experimentando naquele momento fez com que se sentissem muito diferentes do eu normal. O equilíbrio químico interno típico que a identidade do eu dessas pessoas havia memorizado foi a nocaute com o que viram, ouviram e sentiram. De certa forma, elas despertaram dos estímulos ambientais rotineiros, familiares, que normalmente bombardeiam o cérebro e nos levam a pensar e sentir de modos previsíveis. Novos eventos nos surpreendem a ponto de ficarmos mais atentos ao momento presente. Se o cérebro límbico tivesse um lema, poderia ser: a experiência é para o corpo. Se o conhecimento é para a mente, a experiência é para o corpo. Quando você aplica o conhecimento e cria uma nova experiência, ensina ao corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. Conhecimento sem experiência é meramente filosofia, e experiência sem conhecimento é
Ignorância. Deve haver uma progressão. Você precisa obter conhecimento e vivenciá-lo e adotá-lo emocionalmente. Se você me acompanhou enquanto discuti como mudar sua vida, aprendeu como obter conhecimento e então agir para ter uma nova experiência, o que produz um novo sentimento. A seguir, você tem de memorizar esse sentimento e transferir o que aprendeu da mente consciente para subconsciente. Você já tem o hardware para fazer isso na terceira área cerebral que discutiremos. Do pensar e fazer para o ser, o cerebelo armazena pensamentos, atitudes e comportamentos habituais. Lembra de meu comentário sobre a experiência corriqueira de não conseguir lembrar de um número telefônico, da senha do caixa eletrônico automático ou da combinação do cadeado, mas praticar com tanta frequência que o corpo sabe melhor que o cérebro e nossos dedos automaticamente conseguem executar a tarefa? Isso pode parecer uma coisa sem importância. Mas, quando o corpo sabe tanto quanto ou mais que a mente consciente, quando você consegue repetir uma experiência voluntariamente sem muito esforço consciente, você memorizou a ação, comportamento, atitude ou reação emocional até que isso se tornou uma habilidade ou hábito. Quando atingiu esse nível de habilidade, você migrou para um estado de ser. No processo, ativou a terceira área cerebral que desempenha um papel principal na mudança de sua vida e o cerebelo, que acomoda o subconsciente. Região mais ativa do cérebro, o cerebelo está localizado na parte traseira do crânio. Pense nele como microprocessador e centro de memória do cérebro. Cada neurônio do cerebelo tem o potencial de se conectar a pelo menos 200 mil e até 1 milhão de outras células para processar equilíbrio, coordenação, percepção da relação espacial das partes do corpo e execução de movimentos controlados. O cerebelo armazena certos tipos de ações e habilidades simples, bem como atitudes conectadas, reações emocionais, ações repetidas, hábitos, comportamentos condicionados e reflexos inconscientes e habilidades que dominamos e memorizamos. Possuindo uma espantosa capacidade de armazenagem de memória, facilmente faz o download de várias formas de informações aprendidas para estados programados de mente e corpo. Quando você está em um estado de ser, começa a memorizar um novo eu neuroquímico. Nesse momento o cerebelo assume o controle, tornando o novo estado uma parte implícita de sua programação subconsciente. Estudos científicos da formação do hábito incluem uma parte adicional do cérebro chamada gânglios da base, que trabalha junto na programação. Para nossos propósitos, apenas faremos este registro. O cerebelo é o local das memórias não declarativas, significando que você fez ou praticou algo tantas vezes que não precisa pensar a respeito, tornou-se tão automático que é difícil declarar ou descrever como fazê-lo. Quando isso acontece, você chega a um ponto em que a felicidade, ou qualquer que seja a atitude, comportamento, habilidade ou traço que esteve enfocando e ensaiando, mental e fisicamente, torna-se um programa inato e memorizado do novo eu. Vamos utilizar um exemplo factível para examinar na prática como esses três cérebros nos conduzem do pensar para o fazer e para o ser. Primeiro veremos como, por meio de ensaios mentais conscientes, o cérebro pensante, neocórtex, utiliza o conhecimento para ativar novos circuitos sob novas formas para compor uma nova mente. Depois, nosso pensamento cria uma experiência, e via cérebro emocional, de límbico, produz uma nova emoção. Nossos cérebros do pensamento e do sentimento condicionam o corpo a uma nova mente. Finalmente, se atingimos o ponto em que mente e corpo trabalham como um, o cerebelo possibilita memorizar um novo eu neuroquímico, e agora nosso estado de ser é um programa inato em nosso subconsciente. Um exemplo real dos três cérebros em ação.
Como um exame prático dessas ideias, suponha que você recentemente leu alguns livros provocadores de reflexão sobre compaixão, incluindo um do Dalai Lama, uma biografia de Madre Teresa e um relato da obra de São Francisco de Assis. Esse conhecimento permitiu pensar fora da caixa. Ler todo esse material forjou novas conexões sinápticas em seu cérebro pensante. Essencialmente, você aprendeu sobre a filosofia da compaixão por meio das experiências de outras pessoas, não das suas. Além disso, você sustentou essas conexões neurais revisando o que aprendeu no dia a dia. Você está tão entusiasmado que está resolvendo todos os problemas de seus amigos, oferecendo conselhos e sendo admirado. Você se tornou o grande filósofo. Intelectualmente, você entende do assunto. Enquanto está dirigindo do trabalho para casa, sua esposa liga para dizer que você foi convidado para jantar com sua sogra dali a 3 dias. Você sai da estrada e já está pensando na intensidade com que detesta a sua sogra desde que ela magoou seus sentimentos há 10 anos. Logo tem uma imensa lista mental. Você jamais gostou do jeito opinioso dela, do modo como interrompe as outras pessoas, do cheiro, até da comida dela. Sempre que está perto dela, seu coração acelera, sua mandíbula enrijece, seu rosto e corpo ficam tensos, você fica nervoso e somente quer cair fora. Ainda sentado no carro, você lembra dos livros sobre a filosofia da compaixão e pensa no que aprendeu teoricamente. Então lhe ocorre, se eu tentar aplicar o que li nesses livros, talvez possa ter uma nova experiência com minha sogra. O que aprendi que posso personalizar para mudar o resultado desse jantar? Ao cogitar a aplicação desse conhecimento com sua sogra, algo maravilhoso começa a acontecer. Você decide não reagir com seu conjunto típico de programas automáticos. Em vez disso, começa a pensar em quem você não quer mais ser e em quem quer ser. Você se pergunta, como não? Quero me sentir e como não agirei quando haver? Seu lobo frontal começa a esfriar os circuitos neurais conectados ao antigo eu, ou você está começando a desconectar ou podar aquele funcionamento como identidade do antigo eu. Você poderia dizer que, como seu cérebro não está disparando do mesmo modo, você não está mais criando a mesma mente. A seguir você revisa o que aqueles livros dizem para ajudar a planejar como você quer pensar, sentir e agir em relação à sogra. Você se pergunta: como posso modificar meu comportamento, minhas ações e minhas reações, de modo que minha nova experiência conduza a um novo sentimento? Aí você se imagina cumprimentando e abraçando a sogra, fazendo perguntas sobre coisas que sabe que a interessam e elogiando o novo corte de cabelo ou os novos óculos. Nos dias seguintes, enquanto ensaia mentalmente seu novo ideal de eu, você continua a instalar mais hardware neurológico, de modo que terá os circuitos apropriados a postos. De fato, um novo programa de software, quando efetivamente interagir com a sogra. Para a maioria de nós, ir do pensar para o fazer é como inspirar caracóis a apertar o passo. Queremos permanecer no terreno filosófico e intelectual da nossa realidade ou gostamos de nos identificar com o sentimento reconhecível, memorizado, de nosso eu familiar. Em vez disso, ao abandonar antigos padrões de pensamento, interromper reações emocionais habituais e renunciar a comportamentos reflexos, depois planejar e ensaiar novos modos de ser, você está se colocando na equação do conhecimento que aprendeu e começando a criar uma nova mente e está lembrando a si mesmo quem você quer ser. Mas há uma outra etapa que devemos abordar agora. O que aconteceu quando você começou a observar sua antiga personalidade do seu ou referente a pensamentos familiares, comportamentos habituais e emoções memorizadas que você havia conectado previamente à sua sogra?
De certo modo, você acessou o sistema operacional da mente subconsciente, onde esses programas existem, e foi o observador desses programas. Quando consegue notar ou ficar ciente de quem você está sendo, você fica consciente de seu eu inconsciente. Quando você começou a se projetar psicologicamente em uma situação potencial à frente da efetiva experiência, Sujantar começou a reconectar seus circuitos neurais para parecer que o evento, ser compassivo com a sogra, já havia ocorrido. Quando as novas redes neurais começaram a disparar em uníssono, seu cérebro criou uma imagem, visão, modelo ou o que chamarei de holograma, uma imagem multidimensional, representando o eu ideal que você estava focado em ser. No instante em que isso aconteceu, você tornou o que estava pensando mais real do que qualquer outra coisa. Seu cérebro capturou o pensamento como experiência e o atualizou sua massa cinzenta para parecer que a experiência já havia ocorrido. Incorporando o conhecimento por meio da experiência, ensinando ao corpo que a mente aprendeu. Logo chega a hora, e você se vê sentado no jantar, cara a cara com a sogrinha. Em vez de reagir reflexamente quando os comportamentos típicos dela se manifestam, você permanece consciente, lembra o que aprendeu e decide testar. Em vez de julgar, atacar ou sentir animosidade, você faz algo completamente diferente. Como os livros encorajaram, você fica no momento presente, abre seu coração e realmente escuta o que ela está dizendo. Você não a mantém mais no passado. E eis que você modifica o comportamento e refreia suas reações emocionais impulsivas, criando desse modo uma nova experiência com sua sogra. Isso ativa o cérebro límbico a preparar uma nova mistura de substâncias químicas que geram uma nova emoção, e de repente você começa a sentir compaixão de verdade por ela. Você a vê como ela é, vê inclusive aspectos seus nela. Seus músculos relaxam, você sente o coração se abrindo e respira profunda e espontaneamente. Você teve um sentimento tão maravilhoso nesse dia que ele perdura. Agora, você está inspirado e com a mente aberta, e constata que ama a sua sogra de verdade. Quando combina seu novo sentimento interno de boa vontade e amor com essa pessoa em sua realidade externa, você conecta compaixão à sua sogra. Você forma uma nova memória associativa. Assim que você começou a sentir a emoção da compaixão, de certo modo instruiu, quimicamente, o seu corpo sobre o que sua mente sabia. Filosoficamente, e isso ativou e modificou alguns de seus genes. Agora, você foi do pensar ao fazer, seus comportamentos correspondem às suas intenções conscientes, por suas ações se igualam aos seus pensamentos, mente e corpo estão alinhados e trabalhando juntos. Você fez exatamente o que as pessoas fizeram em seus livros. Assim, ao aprender sobre a compaixão intelectualmente com seu cérebro e mente, e depois demonstrar esse ideal em seu ambiente por meio da experiência, você incorporou esse sentimento elevado. Você simplesmente condicionou seu corpo a uma nova mente de compaixão. Sua mente e seu corpo estão trabalhando juntos. Você incorporou a compaixão. De certo modo, a palavra tornou-se carne. Dois cérebros levarão-no do pensar ao fazer, mas você consegue criar um estado de ser? Graças a seus esforços para incorporar a compaixão, agora você tem o neocórtex e o cérebro límbico trabalhando juntos. Você está fora da caixa do eu familiar e habitual memorizado, que opera segundo um conjunto de programas automáticos, e está em um novo ciclo de pensamentos e sentimentos. Você experimentou a sensação da compaixão e gosta mais dela do que da hostilidade velada, da rejeição e da raiva reprimida. Mas, alto lá, você ainda não está pronto para ser um santo.
Não basta ter o corpo e a mente trabalhando juntos uma vez. Isso levou-o do pensar. Ao fazer, mas você consegue reproduzir esse sentimento de compaixão à sua vontade? Consegue incorporar repetidamente a compaixão, independentemente das condições de seu ambiente, de modo que nenhuma pessoa ou situação possa criar aquele antigo estado de ser em você outra vez. Caso não, você ainda não dominou a compaixão. Minha definição de domínio é quando nosso estado químico interno é maior do que qualquer coisa em nosso mundo externo. Você é um mestre quando se condicionou. Com pensamentos e sentimentos escolhidos, memorizou estados químicos e emocionais desejados e nada em sua vida externa o impede de atingir seus objetivos. Ninguém, nada e nenhuma experiência, a qualquer hora ou em qualquer lugar, deve interromper sua coerência química interna. Você consegue pensar, agir e sentir diferentemente sempre que quer. Se você consegue dominar o sofrimento, consegue dominar a alegria com a mesma facilidade. Você provavelmente conhece alguém que domina o sofrimento, certo? Você telefona para a pessoa e pergunta: como vai? Mais ou menos. Ouça, eu e alguns amigos vamos a uma nova galeria de arte depois em um restaurante que serve sobremesas realmente saudáveis. Depois vamos ouvir música ao vivo. Gostaria de ir com a gente? Não, não estou com vontade. Mas, se a pessoa dissesse o que efetivamente queria dizer, diria: eu memorizei esse estado emocional, e nada em meu ambiente e nenhuma pessoa, nenhuma experiência, nenhuma condição, coisa nenhuma, me fará migrar de meu estado químico interno de sofrimento. É melhor ter dor do que largar disso e ficar feliz. De momento estou desfrutando do meu vício, e todas essas coisas que você quer fazer me distrairiam de minha dependência emocional. Mas sabe de uma coisa? Podemos dominar um estado químico interno como alegria ou compaixão com a mesma facilidade. No exemplo anterior com sua sogra, se você praticasse seus pensamentos, comportamentos e sentimentos o suficiente, ser o compassivo se tornaria bastante natural. Você evoluiria de apenas pensar nisso para fazer algo a respeito disso, para ser isso. Ser o indica que é fácil, natural, habitual, rotineiro e inconsciente. Compaixão e amor seriam tão automáticos e familiares como as emoções autolimitantes que você acabou de mudar. Agora você precisa então replicar a experiência de pensar, sentir e agir, movido pela compaixão. Se fizer isso, romperá o vício em seu estado emocional passado e condicionará neuroquimicamente seu corpo e sua mente para memorizar o estado químico interno chamado compaixão. Melhor do que sua mente consciente. Por fim, se recriar repetidamente a experiência de compaixão quantas vezes quiser, praticando-a independentemente de qualquer circunstância em sua vida, seu corpo se tornará a mente de compaixão. Você memorizará a compaixão tão bem que nada em seu mundo exterior poderá tirá-lo desse estado de ser. Agora todos os três cérebros estão trabalhando juntos, e você está biológica, neuroquímica e geneticamente em um estado de compaixão. Quando a compaixão se torna incondicionalmente comum e familiar, você progrediu do conhecimento para a experiência e desta para a sabedoria. Progredindo para um estado de ser, no papel de nossos dois sistemas de memória. Temos três cérebros que nos permitem evoluir do pensar para o fazer e daí para o ser. Examine o diagrama a seguir. Sistemas de memória do cérebro. Veja a imagem na tela. Figura 6b, zoom. Memórias declarativas e não declarativas. Existem dois sistemas de memória no cérebro. O primeiro sistema é chamado declarativo ou de memórias explícitas. Quando lembramos e conseguimos declarar o que aprendemos ou experimentamos, essas são as memórias declarativas.
Existem dois tipos de memórias declarativas: um conhecimento. Memórias semânticas derivadas do conhecimento filosófico e experiência, memórias episódicas derivadas de experiências sensoriais, identificadas como eventos com pessoas, animais ou objetos particulares, enquanto fazíamos ou testemunhávamos uma certa coisa, em um tempo e local específicos. As memórias episódicas tendem a marcar o corpo e o cérebro por mais tempo que as memórias semânticas. O segundo sistema de memória é chamado não declarativo ou de memórias implícitas. Quando praticamos algo tantas vezes que se torna uma segunda natureza, não temos mais que pensar a respeito, é como se praticamente não conseguíssemos declarar como fazê-lo. O corpo e a mente são um. Essa é a base de nossas habilidades, hábitos, comportamentos automáticos, memórias associativas, atitudes inconscientes e reações emocionais. Conhecimento mais experiência igual sabedoria. Veja a figura na tela. Figura 6b, 2. 3 cérebros, o pensar, fazer e ser. Portanto, quando tomamos o que aprendemos intelectualmente, neocórtex, e aplicamos, personalizamos ou demonstramos, modificamos nosso comportamento de alguma forma. Quando fazemos isso, criamos uma nova experiência, que gera uma nova emoção, cérebro límbico. Se conseguimos repetir, replicar ou vivenciar essa ação quando queremos, migramos para um estado de ser, cerebelo. Sabedoria é conhecimento acumulado obtido por experiência repetida. Quando o ser compassivo é tão natural como sofrimento, julgamento, culpa, frustração, pessimismo ou insegurança, então somos sábios. Estamos liberados para aproveitar novas oportunidades, pois de alguma forma a vida parece se organizar igual a como ou quem somos, evoluindo seu ser. Veja a imagem na tela. Figura 6c. Este diagrama exibe a progressão de como os 3 cérebros se alinham para correlacionar diversas avenidas de evolução pessoal. Indo do pensar diretamente para o ser, 1. Prelúdio para a meditação. Ir do pensar para o fazer e daí para o ser é uma progressão que todos nós já experimentamos várias vezes, seja quando aprendemos a dirigir, esquiar, tricotar ou quando falar uma segunda língua tornou-se uma segunda natureza. Agora vamos falar de um dos grandes dons da evolução para nós como seres humanos, a habilidade de ir do pensar para o ser e sem executar nenhuma ação física. Dito de outra forma, podemos criar um novo estado de ser antes de termos uma real experiência material. Fazemos isso o tempo todo e não se trata de o fingir até fazer. Por exemplo, você tem uma fantasia sexual em que experimenta internamente todos os pensamentos, sentimentos e ações que espera ansiosamente realizar quando seu parceiro retornar de viagem. Você está tão presente na experiência interna que seu corpo é quimicamente alterado e responde como se esse evento futuro já estivesse acontecendo naquele exato momento. Você migrou para um novo estado de ser. De modo similar, quer esteja ensaiando mentalmente a palestra que irá dar, lembrando como irá lidar com a confrontação que precisará ter com seu colega de trabalho ou imaginando o que quer comer quando está realmente faminto, mas preso no trânsito, e em cada caso você está pensando naquilo com a exclusão de tudo mais, seu corpo começa a migrar para um estado de ser unicamente pelo pensamento. Tudo bem, mas até onde você pode levar isso? Graças unicamente a pensamentos e sentimentos você poder ser a pessoa que quer ser? Pode criar e viver uma realidade de sua escolha, como fez minha filha quando vivenciou o trabalho de verão de seus sonhos? É nesse ponto que entra a meditação. As pessoas, como você sabe, utilizam técnicas de meditação por muitos motivos. Neste livro você aprenderá uma meditação especial concebida para um propósito específico. Ajudar a quebrar o hábito de ser você mesmo e se tornar aquela pessoa ideal que você deseja ser. No restante deste capítulo, conectaremos alguns
dos conhecimentos abordados até agora com a meditação que você aprenderá em breve. Sempre que discutir meditação ou processo meditativo, estarei me referindo ao processo que será nosso foco na parte terceira. A meditação nos permite mudar nosso cérebro, corpo e estado de ser. Mais importante, podemos fazer essas mudanças sem ter que executar nenhuma ação física ou ter qualquer interação com o ambiente externo. Pela meditação, podemos instalar o hardware neurológico necessário, que se tornará um programa de software, exatamente como aqueles pianistas fizeram. Também podemos influenciar o corpo como aqueles que exercitaram os dedos e realizaram mudanças por meio de ensaios mentais. Aqueles indivíduos da pesquisa utilizaram apenas ensaios mentais, mas para nossos propósitos isso é um dos componentes do processo meditativo. Embora muito importante. Se eu pedisse para você pensar nas qualidades que sua pessoa ideal possuiria ou sugerisse que refletisse sobre como seria ser uma pessoa grandiosa, como Madre Teresa ou Nelson Mandela, apenas pela contemplação de um novo estado de ser você começaria a disparar seu cérebro de novas maneiras e a formar uma nova mente. É o ensaio mental em ação. Agora, peço que reflita sobre como seria sentir-se feliz, contente, satisfeito e em paz. O que você visualizaria para si se fosse criar um novo ideal de você? Essencialmente, o processo meditativo lhe permite responder essa questão coletando toda a informação, aprendida e conectada sinapticamente em seu cérebro, sobre o que significaria estar feliz, contente, satisfeito e em paz. Na meditação, você toma esse conhecimento e então se coloca na equação. Em vez de meramente perguntar o que significaria estar feliz, você se coloca na posição de praticar e assim viver em um estado de felicidade. Afinal, você sabe como a felicidade se parece. E qual é a sensação? Você já teve experiências, já viu versões de felicidade de outras pessoas. Agora você precisa fazer escolhas a partir desses conhecimentos e experiências para criar um novo ideal de si mesmo. Expliquei como, por intermédio do lobo frontal, você ativa novos circuitos de novas maneiras para criar uma nova mente. Quando experimenta novamente, seu cérebro cria uma espécie de imagem holográfica que fornece um modelo a ser seguido na criação de sua realidade futura. Como você instalou novos circuitos neurais antes de qualquer real experiência, não precisa levar a cabo uma revolução pacífica. Como fez Gandhi, não tem de liderar seu povo e ser queimado na fogueira. Como Joana d'Arc. Você simplesmente tem de usar seus conhecimentos e experiências das qualidades de coragem e convicção para produzir um efeito emocional interior. O resultado será um estado mental. Produzindo repetidamente esse estado mental, ele se tornará familiar, e você estará conectando novos circuitos. Quanto mais frequentemente produzir esse estado mental, mais esses pensamentos passarão a ser a experiência. Uma vez que ocorra a transformação pensamento-experiência, o produto final será um sentimento, uma emoção. Quando isso ocorre, seu corpo, como mente inconsciente, não sabe a diferença entre um evento que ocorre na realidade física e as emoções criadas apenas pelo pensamento. Como alguém que está condicionando o corpo a uma nova mente, você constatará que seu cérebro pensante e o cérebro emocional agora trabalham juntos. Lembre-se de que pensamentos são para o cérebro, e sentimentos, para o corpo. Quando pensa e sente de modo específico como parte do processo meditativo, você está diferente de quando começou. Os circuitos recém-instalados, as alterações neurológicas e químicas produzidas por esses pensamentos e emoções alteram você de tal forma que existe evidência física no cérebro e no corpo mostrando essas mudanças. Nesse ponto,
Você migrou para um estado de ser. Você não está mais apenas praticando felicidade, gratidão ou o que seja, você está sendo agradecido ou feliz. Você pode gerar esse estado de corpo e mente todos os dias, pode reexperimentar continuamente um evento e produzir a resposta emocional à experiência de como se sentiria se fosse esse novo eu ideal. Se consegue levantar da sessão de meditação e estar nesse novo estado de ser e alterado neurológica, biológica, química e geneticamente, você ativou essas mudanças antes de qualquer experiência e está mais propenso a agir e pensar de modo igual a quem você está sendo. Você quebrou o hábito de ser você mesmo. Do pensar para o ser. Veja a imagem na tela. Figura 6D. Você pode ir do pensar para o ser sem ter que fazer nada. Se você está ensaiando mentalmente uma nova mente, chegará um momento em que o pensamento a respeito se tornará a experiência. Quando isso ocorrer, o produto final dessa experiência interior será uma emoção ou sentimento. Quando você consegue sentir como seria ser essa pessoa, seu corpo, como a mente inconsciente, começa a acreditar que está nessa realidade. Sua mente e seu corpo começam a trabalhar como um, e você está sendo aquela pessoa sem ter de fazer nada ainda. Ao migrar para um novo estado de ser apenas pelo pensamento, você ficará mais propenso a fazer e pensar coisas equivalentes a como você está sendo. Como um lembrete, quando você está em um novo estado de ser e uma nova personalidade, você também criou uma nova realidade pessoal. Deixe-me repetir isso. Um novo estado de ser cria uma nova personalidade, uma nova personalidade produz uma nova realidade pessoal. Como você saberá se essa prática meditativa ativou seus 3 cérebros para produzir o efeito pretendido? Simples, você se sentirá diferente como resultado de investir no processo. Caso sinta-se exatamente como antes, se os mesmos catalisadores produzem as mesmas reações em você, então nada aconteceu no campo quântico. Seus mesmos pensamentos e sentimentos estão reproduzindo o mesmo sinal eletromagnético no campo. Você não mudou química, neurológica, geneticamente ou de qualquer outra maneira. Mas se eventualmente você levanta das sessões de meditação e se sente diferente de quando começou e consegue manter esse estado modificado de corpo e mente, então você mudou. O que você mudou internamente e o novo estado de ser que criou agora deve produzir um efeito externo. Você transcendeu o modelo de causa e efeito do universo, aquele antigo conceito newtoniano de algo externo a você controlando seus pensamentos, ações e emoções. Retornarei a esse ponto daqui a pouco. Você também saberá que sua meditação foi produtiva se algo inesperado e novo surgir em sua vida como resultado de seus esforços. Lembre-se, no modelo quântico afirma que, se você criou uma nova mente e um novo estado de ser, você tem uma assinatura eletromagnética alterada. Como está pensando e sentindo de maneira diferente, você está mudando a realidade. Juntos, pensamentos e sentimentos podem fazer isso, separados, não. Deixe-me lembrar novamente, você não pode pensar de um jeito, sentir de outro e esperar que qualquer coisa em sua vida mude. A combinação de seus pensamentos e sentimentos é seu estado de ser. Mude seu estado de ser e mude sua realidade. É aqui que os sinais coerentes realmente entram em cena. Se você consegue enviar para o campo quântico um sinal coerente em pensamento e sentimento e estado de ser, independente do mundo externo, então algo diferente acontecerá em sua vida. Quando isso acontecer, você sem dúvida experimentará uma resposta emocional poderosa, o que vai inspirá-lo a criar uma nova realidade mais uma vez, e você pode usar essa emoção para gerar uma experiência ainda mais maravilhosa. Deixe-me voltar a Newton.
Todos nós somos condicionados pelo conceito newtoniano de que a vida é dominada por causa e efeito. Quando algo de bom acontece, expressamos gratidão ou alegria. Assim, passamos a vida esperando que alguém ou algo fora de nós regule nossos sentimentos. Em vez disso, estou pedindo a você que assuma o controle e inverta o processo. Em vez de esperar que uma ocasião provoque um certo sentimento, crie o sentimento antes de qualquer experiência no reino físico. Convença seu corpo emocionalmente de que uma experiência geradora de gratidão ou já ocorreu. Para fazer isso, você pode escolher um potencial no campo quântico e contatar como se sentiria se estivesse experimentando-o. Estou pedindo que use pensamentos e sentimentos para se colocar no lugar do futuro eu. Dê se possível você, tão vividamente que comece a condicionar emocionalmente seu corpo a acreditar que você é essa pessoa agora. Quando você abre os olhos após a sessão de meditação, quem você quer ser? Como se sentiria sendo o eu ideal ou tendo a experiência desejada? Para quebrar totalmente o hábito de ser você mesmo, diga adeus ao conceito de causa e efeito e adote o modelo quântico de realidade. Escolha uma realidade potencial que queira, viva-a em pensamentos e sentimentos. E agradeça antes do evento concreto. Você consegue aceitar a ideia de que, quando altera seu estado interno, não precisa que o mundo externo dê uma razão para sentir alegria, gratidão, apreciação ou qualquer outra emoção elevada? Quando seu corpo experimenta o evento que ocorre naquele momento e ele parece real, baseado unicamente naquilo em que você está focado. Mentalmente e sentindo emocionalmente, você está experimentando o futuro agora. No momento em que está nesse estado de ser, presente na experiência e naquele momento do agora, você está conectado a todas as realidades possíveis existentes no campo quântico. Lembre-se de que, se você está no passado ou no futuro, baseado em emoções familiares ou na antecipação de algum efeito, não tem acesso a todas as possibilidades contidas no campo quântico. O único meio de acessar o campo quântico é estar no agora. Tenha em mente que isso não pode ser apenas um processo intelectual. Pensamentos e sentimentos devem ser coerentes. Em outras palavras, essa meditação exige que você desça uns 25 centímetros desde a cabeça e vá para o coração. Abra o coração e pense como seria se você incorporasse uma combinação de todos os traços que admira e que compõem seu eu ideal. Você pode objetar que não pode saber como se sentiria porque jamais experimentou como seria ter esses traços e ser esse eu ideal. Minha resposta é que seu corpo pode experimentar isso antes de você ter qualquer evidência física, antes de seus sentidos, e se um desejo futuro que você jamais experimentou efetivamente se manifestasse em sua vida, você teria de concordar que experimentaria uma emoção elevada como alegria, entusiasmo ou gratidão. Assim, você naturalmente pode focar nessas emoções, em vez de ficar escravizado a emoções que são somente resíduo do passado. Você agora está usando emoções elevadas para criar o futuro. As emoções elevadas de gratidão, amor etc. têm uma frequência mais alta que ajudará você a migrar para um estado de ser em que pode sentir como se os eventos desejados tivessem realmente ocorrido. Se você está em um estado de grandeza, então o sinal que envia para o campo quântico é que os eventos já se passaram. Agradecer permite condicionar emocionalmente seu corpo a acreditar que o que está produzindo a gratidão já aconteceu. Ao ativar e coordenar os 3 cérebros, a meditação lhe permite migrar do pensar para o ser e, uma vez que esteja em um novo estado de ser, você fica mais propenso a agir e pensar de acordo com quem você está sendo. Talvez você tenha se perguntado por que pode ser difícil migrar para um estado de gratidão ou agradecer antes da experiência real.
É possível que você tenha vivido sob uma emoção memorizada que se tornou tão parte de sua identidade em nível subconsciente que agora você não consegue sentir de nenhuma outra forma além daquela com que está acostumado? Caso seja assim, talvez sua identidade tenha se tornado uma questão de como você se parece no mundo no exterior, para distraí-lo e alterar como se sente por dentro. No próximo capítulo, examinaremos como fechar essa lacuna e provocar a verdadeira liberação. Quando você conseguir sentir prontamente gratidão ou alegria ou se apaixonar pelo futuro e sem necessitar que qualquer pessoa, coisa ou experiência faça você sentir isso. Essas emoções elevadas ficarão disponíveis para alimentar suas criações.